seres estranhos aparecendo como um sinal do fim dos tempos. Em 27 de março de 2018, Deus deu a seu servo Ian Tlovu uma mensagem profética referente a seres estranhos que aparecerão no mundo. Deus permitirá que esses estranhos seres apareçam como um sinal do fim dos tempos. A seguir estão as palavras do servo de Deus. Existem cerca de 17 sinais. Vou apenas dizer-lhe um deles. Criaturas bizarras aparecerão na terra, e ninguém saberá de onde elas virão. Não estou falando de anjos caídos. Criaturas muito estranhas vão aparecer na Terra. Talvez você possa chamá-los de alienígenas, mas eu não sou um cientista. Criaturas muito estranhas vão aparecer fisicamente. Não estou falando de algo que aparecerá para uma pessoa dizendo que está vendo um leão. Estou falando de criaturas físicas reais que aparecerão na Terra. Esse é um quarto sinal dos 17 sinais do fim dos tempos. Essas criaturas não serão boas criaturas. Eles aparecerão na Terra por uma curta temporada. Deus permitirá que eles apareçam por um curto período. Essas estranhas criaturas vão perpetrar uma violência que nunca vimos em toda a nossa vida. Será melhor se você não existir quando essas criaturas aparecerem. Alguns deles aparecerão como animais. Eu vi essas coisas em uma visão. Alguns apareceram como coisas que são capazes de voar. Podemos relacionar esta profecia com o que João viu em uma visão enquanto estava na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse 9, 1-12. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando feriu um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Mas do jeito que eu vi na visão, essas coisas serão demônios. Deus permitirá que eles se manifestem para dar um empurrão final, se manifestem no físico para dar o empurrão final. No espírito hoje, esses demônios estão reclamando que a razão pela qual eles são parcialmente ineficazes em enganar a humanidade é porque eles não têm material físico, então eles terão permissão para aparecer na Terra por um curto período. Não todos eles, mas apenas alguns deles. Eles aparecerão e desaparecerão fisicamente. Não estou falando de algo que as pessoas verão no sonho. Mateus 24 e 36-38. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. 37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. O que não é mencionado nesses versículos é a violência. Uma razão pela qual Deus os trouxe para a arca não foram as pessoas que estão se casando e dando em casamento, porque isso é natural. Foi Deus quem criou o casamento. Foi por causa da violência e da maldade que havia na terra. Então haverá tanta violência, que Deus terá que intervir. E os demônios estarão perpetuando essa violência. Ainda estamos para ver pessoas tão cheias de poder demoníaco, tão cheias de demônios. E naquele momento, o Espírito Santo estava me dizendo que essa escritura em Daniel seria cumprida. Essa escritura é Daniel 12:10. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá,
mas os sábios entenderão. Haverá cristãos que estarão vivos naquele momento. Seria um momento muito difícil na Terra estar vivo como cristão. Então, quando esse tempo chegar, do qual estou falando, quando o mal se manifestar no natural, haverá uma linha de demarcação. Aqueles que são maus, eles simplesmente permanecerão maus. Aqueles que são justos, eles permanecerão justos. Seria impossível atravessar de um lado para o outro. Agora mesmo os cristãos cruzam de um lado para o outro. Se você pensa que há mal agora, haverá ainda mais mal do que o mal que você viu. Demônios estarão se manifestando no natural. Eles serão ainda mais malignos do que vocês estão vendo. Haverá uma linha clara de demarcação. Será um tempo de purificação. Além disso, você não estará no meio. Você terá que escolher um lado ou outro. Neste momento, muitos de nós cristãos, às vezes apenas nadamos de um lado para o outro e estaremos no meio. Você estará entre o bem e o mal. O tempo virá aqueles que são maus, eles estarão de um lado. Aqueles que são bons e santos estarão em outro local. Deixe-me ler Daniel 12:10 novamente. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados. Isso significa que antes disso, eles ainda não estavam purificados. Eles não serão feitos brancos ainda. É por isso que estou dizendo que muitos de nós cristãos estão nadando entre o bem e o mal. Mas chegará um tempo em que haverá uma linha de demarcação tão clara que os cristãos e o povo de Deus serão limpos e não haverá dúvidas. E nessa época muitos cristãos serão martirizados. Muitos cristãos serão mortos. Muitos cristãos serão mais martirizados no final. Continuemos com Daniel 12:10. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Assim, entre os ímpios, não há quem se arrependa. Nesse momento, parece que a porta do arrependimento será fechada, quando essa magnitude do mal começar a se manifestar na terra. Quero que você ore, e diga, ó Senhor Jesus, quando a hora da provação vier sobre a terra, desejo fazê-la entre os justos. Vamos Apocalipse 22:11. Quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo suje-se ainda, e quem é justo faça a justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Quando esse tempo chegar, se você estiver imundo naquele momento, você será ordenado sobrenaturalmente a permanecer imundo, para que essa escritura possa ser cumprida. Terminei esta mensagem. Nós, como ministério, encorajamos a todos a orar sobre esses sinais, e não desprezá-los. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe.